Olá, eu sou Alexandre e você é? Bem-vindo aqui. Hoje vamos começar a temporada 2 da série Além do Óbvio, com o texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2, que dizem assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A gente viu no episódio piloto que esses próximos capítulos de Provérbio vão mostrar de forma detalhada como deve ser o relacionamento nosso, o relacionamento do homem com Deus, com a sabedoria, com o homem perverso e com a mulher adúltera, a mulher louca. E esses primeiros versículos do capítulo 3, na verdade até o versículo 10, ele mostra e responde a pergunta do que a gente ganha seguindo a Deus, servindo a Deus, obedecendo a Deus, andando no caminho da sabedoria. Esses 10 primeiros versículos vão se encarregar de, além de mostrar como deve ser o relacionamento nosso com Deus, responder essa pergunta. Veja, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eu queria falar sobre a lei e o mandamento, algo que talvez você já tenha ouvido, que a lei de Deus, o mandamento de Deus, eles refletem o caráter de Deus. Quem Deus é, como Deus é. Refletem a retidão de Deus, refletem a bondade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. De maneira que quando o texto fala, guarda no seu coração a lei de Deus, ele está falando, guarde a Deus no seu coração. Porque Deus, ele é inseparável da sua palavra. Deus e a sua palavra são o mesmo. De maneira então que guardar a lei de Deus no nosso coração é ter o próprio Deus dentro do nosso coração. E o Senhor Jesus disse também, no capítulo 14 de João, versículos 14 até o 26, algo interessante a respeito dessa questão do mandamento. Veja só o que está escrito no versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja só, Jesus está dizendo o seguinte, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Ou, de outra forma, aqueles que guardam os meus mandamentos são os que me amam. Os que me amam guardam os meus mandamentos. Os que me amam andam de acordo com a minha palavra. E o próprio Senhor Jesus também disse no Mateus capítulo 7, assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que significa isso? Iniquidade é a mesma palavra que significa sem lei, ou seja, se apartem de mim vocês que não estão andando conforme a minha palavra. Vocês podem estar falando glória a Deus, aleluia. Vocês podem estar operando sinais e maravilhas em meu nome, mas se vocês não andam conforme a minha palavra, conforme a minha lei, vocês não têm a mim dentro do seu coração. Portanto, apartem-se de mim. É algo muito sério. Então, o Senhor Jesus disse que guardar a palavra dele, guardar os mandamentos dele, é o mesmo que amá-lo. Agora, como que a gente vai conseguir lembrar e guardar no coração 613 leis só no Velho Testamento? Mais mil e poucas leis ou mandamentos ou imperativos que estão presentes no Novo Testamento. De que jeito? O próprio povo de Israel falhou miseravelmente nesse aspecto. E é aí que mora a importância de Deus habitar dentro de nós. Porque sem Ele a gente não consegue. E Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar dos mandamentos de Deus e
praticar os mandamentos de Deus. Veja ainda no capítulo 14 de João, versículo 26, diz que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos ajuda a lembrar, olha, está escrito isso, lembra do que está escrito, lembra do que o Senhor falou, olha, esse é o caminho a andar. É o Espírito Santo que faz essa obra. E não só lembrar, como o Espírito Santo nos ajuda a guardar esse mandamento. Porque guardar o mandamento não significa somente saber o mandamento, mas significa obedecer o mandamento. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, Deus diz assim: eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito e vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observem. Veja que coisa gloriosa é Deus morando dentro de nós. Nós, com as nossas próprias forças, não conseguimos guardar a lei de Deus. A gente não consegue obedecer nós por nós mesmos. Então Deus vem habitar em nós para nos capacitar a obedecer o seu mandamento. Isso é algo muito maravilhoso, é uma providência divina, uma providência amorosa de Deus para conosco. Então, o que esses dois primeiros versículos estão dizendo em relação a esse relacionamento do homem com Deus é assim: olha, vocês sozinhos não vão conseguir andar na minha palavra, não vão conseguir obedecer a minha palavra. Vocês precisam ter a mim dentro de vocês. E como o Espírito Santo vem habitar dentro de nós? É aí que nós, seres humanos, devemos nos abrir para esse relacionamento com Deus. Devemos nos abrir para que o próprio Deus venha habitar no nosso coração. Abra o seu coração. Peça que Deus venha habitar dentro de você pelo seu Espírito Santo. Porque a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Jesus disse que se nós pedirmos o Espírito Santo, o Pai vai nos dar. Agora, qual que é a resposta para aquela pergunta? O que eu vou ganhar seguindo a Deus? Anos de vida e paz. O mandamento, a lei, vai acrescentar anos de vida e paz. Eu falei um pouco disso nos episódios passados, que a permanência do povo de Israel na terra que mana leite e mel estava condicionado a guardar os mandamentos. E se eles guardassem os mandamentos, eles teriam muitos anos para morar naquela terra que mana leite e mel, e eles não seriam jamais tirados da terra. Se os inimigos deles viessem contra eles, Deus ia se encarregar de desbaratar os seus inimigos, o que ele fez muitas vezes a despeito das falhas do povo para guardar os seus mandamentos. Então, observando os mandamentos de Deus, esses mandamentos nos dão anos de vida e paz. Talvez não como o mundo defina vida e paz. Não, ausência de conflitos ou ausência de dificuldades, não é isso, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições. E Paulo diz também em Atos que por muitas aflições nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando Deus fala, o meu mandamento vai te dar anos de vida e paz, ou vai te acrescentar anos de vida e paz, ele não está dizendo em termos humanos, mas em termos espirituais. Jesus falou que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é essa vida que se manifesta através e sobre todas essas tribulações que a gente tem no dia a dia. Através das dificuldades da vida, é que essa vida abundante se manifesta, vem brilhar. Então,
o Senhor nos acrescenta esses anos de vida e paz através da obediência da sua palavra. E também diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de maneira que deu o seu Filho para que todos aqueles que creem nele tenham vida e tenham vida eterna. Então, quando ele fala, te acrescentarão anos de vida e paz, é uma vida eterna. Quando nós nos abrimos para Deus, para esse relacionamento com Deus, da maneira como tem que ser, nós ganhamos a eternidade, nós recebemos como dom de Deus, como presente gratuito de Deus, a vida eterna. E esse acréscimo é extremamente generoso, né? É muito grande, muito maravilhoso nos acrescentar a vida eterna de paz, gozo e alegria. Essa é a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando, para que o Pai pudesse nos enviar o seu Espírito Santo para habitar no nosso coração, para nos ajudar a lembrar da sua palavra e nos ajudar a obedecer a palavra. Porque diz em outro lugar nas Escrituras que os seus mandamentos não são pesados. Em 1 João, os mandamentos de Deus não são pesados. E é nesse mesmo sentido que fala, olha, nisso a gente conhece que amamos a Deus se guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque quando o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós, ele nos dá prazer na lei de Deus. Ele nos dá alegria em andarmos conforme a palavra de Deus, em andarmos conforme a vontade de Deus. Sem Deus habitando em nós, é impossível andarmos conforme a sua vontade. É impossível o homem ter prazer nas coisas de Deus, porque ele não é um homem espiritual. Então, o que esses primeiros versículos do capítulo 3 de Provérbios está dizendo é, olha, antes de qualquer coisa, você tem que ter Deus dentro do seu coração. O relacionamento com Deus deve ser assim e começar assim, tendo Deus dentro do nosso coração, a fim de que nós consigamos e tenhamos prazer em obedecer a lei de Deus, em guardar a lei de Deus. A lei de Deus é boa, ela é maravilhosa, ela nos guia para o caminho eterno. No próximo episódio, a gente vai continuar respondendo essa pergunta: o que a gente ganha seguindo a Deus? Vem com a gente, agradeço sua presença, deixa aí o seu like, deixa os seus comentários e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe.